Vinheta de abertura. Meio ambiente por inteiro. Uma animação mostra o desenho de um átomo que se transforma no planeta Terra. As imagens mostram uma pessoa colocando comida em um prato em um restaurante e depois outras pessoas comendo também em um restaurante e uma pessoa cozinhando. Sem eles, não há alimento. O assunto do meio ambiente por As inteiro dessa imagens semana mostram uma faz senhora parte da vida de comprando todos. tomates em um mercado, frutas e uma pessoa vegetais colocando presentes salada no em seu cardápio, prato em um o café restaurante, que bebemos, uma pessoa o colocando chocolate que café adoça de o uma dia, garrafa em uma todos xícara dependem e dos uma agentes mesa com vários polinizadores. doces. Animação na tela 75% ilustrando do que as é informações cultivado citadas. é polinizado por abelhas, moscas, borboletas, morcegos, pássaros, pelo vento, água ou pelo próprio ser humano. É no pólen que está ali os genes Karina daquela Chan, planta. analista Esse pólen, ambiental o polinizador IBAMA. vai Ela é carregar pra entrevistada uma em uma outra área planta. aberta ao lado de Esse algumas pólen árvores. vai fecundar essa flor, no caso, ou a estrutura, né, que a planta tiver, dependendo da planta. E então isso vai, uma vez que essa flor é fecundada, ela vai produzir a semente, que vai produzir o fruto, que vai ser disperso, essa semente vai cair em algum lugar, vai germinar e dar origem a um outro vegetal, uma outra planta. Karina é bióloga e analista ambiental do IBAMA. Ela estuda o comportamento dos animais e a relação deles com as plantas. Explica que alguns agentes polinizadores são fundamentais para a reprodução de determinados alimentos. O maracujá, imagens que vamos mostram um mostrar pé de maracujá ao longo e do uma programa, lavoura. é um exemplo. A espécie de abelha que poliniza o maracujá, ela é uma abelha um pouquinho maior, até o pessoal chama de mamangava, é uma abelha bem grandona, que faz um zumbido e tudo mais. Letras na tela. Essa espécie Imagens de abelha, Guardiões ela da se Chapada especializou em Diamantina. polinizar o maracujá, As né? imagens Então, mostram toda a abelhas flor, pousando toda a em flores. arquitetura da O flor corpo tá das abelhas preparada está para coberto que de o pólen. grude nas estruturas dessa abelha específica e ela leve esse pólen para uma outra planta de forma que também seja o mais eficiente possível a polinização. As imagens cacau que mostram dá uma pessoa vida colhendo a um o dos cacau, doces mais sementes de cacau consumidos no secando mundo, e alguns polinizado chocolates por em uma moscas. mesa. Também um pé de Já o pequi pequi, fruto e um típico do beija-flor cerrado, em uma flor do hibisco. morcegos. O hibisco, por beija-flor, Toda a flor do hibisco, ela foi, né, concebida Letras na para tela. atrair Imagens o beija-flor. Universidade E aí, quando ele vai Southampton, coletar o RU. néctar, esse pólen é grudado nele. o As mundo imagens da mostram um polinização beija-flor é um voando quebra-cabeça, perto de algumas onde flores. no final todas as peças se encaixam. As imagens O mostram um vento campo de poliniza trigo, os cereais, algumas a plantas água, aquáticas plantas em um aquáticas, rio e as algumas abelhas colmeias de representam abelha. 70% de todas as polinizações. Sem elas, certamente nossa alimentação seria pobre. A base As de imagens grãos, mostram raízes alguns e amendoins, poucas espécies algumas de frutas. mandiocas, Se o bananas polinizador e que faz a abacates. polinização, por um acaso, deixasse de existir, a gente também não teria mais esse tipo de alimentação, não teríamos tanta diversidade nutritiva, vamos dizer assim, né? As imagens Estamos mostram um falando sistema de de segurança irrigação em uma alimentar e lavoura, conservação da alguns alimentos biodiversidade. que são cultivados nessa Recentemente, a lavoura WWF, e o relatório uma citado organização no não site da governamental com atuação no WWF. mundo todo, divulgou o relatório Planeta Vivo 2018, com um panorama sobre a vida no As planeta. imagens mostram Segundo algumas o fotos documento, e do páginas ponto de do vista documento. econômico, a polinização aumenta o valor global da produção agrícola em até 577 bilhões de dólares por ano para os produtores. Lembra que agora há pouco falamos que a polinização pode ser feita pelo As imagens homem? O mostram meio uma ambiente por lavoura inteiro foi e conhecer vários essa pés de técnica maracujá. eficiente e capaz de aumentar a produtividade na lavoura. Estamos em Planaltina, As a imagens 50 mostram a quilômetros de lavoura Brasília. composta São por 15 pés de hectares maracujá. E também o Há Rafael 3 meses, cuidando quem das cuida do cultivo plantas. é o Rafael, técnico agrícola que nos recebe. Pergunto se um plantio como esse exige muito cuidado. Do plantio até a colheita. Rafael se não for uma planta Albuquerque, bem nutrida, técnico for agrícola. adubada, não Ele for está ao lado dos pés de cuidar maracujá. das plantas daninhas que atrapalham no seu desenvolvimento, no cuidado na polinização, poda, colheita, até o beneficiamento. Muito trabalhoso. O As imagens maracujazeiro é uma mostram alguns espécie que maracujás no necessita de pé e as polinização. flores do O maracujá. pólen é pegajoso, pesado. As flores não podem ser polinizadas pelo vento, apenas Imagens por de insetos, abelhas aves pousando nas ou flores pelo do homem. maracujá. As As mamangavas, imagens mostram abelhas abelhas na maiores flor do que as maracujá. melíferas comuns, são mais eficientes nesse tipo de pomar.
As mamangavas não conseguem fazer Leonardo Ferreira, Planaltina, Distrito Federal. Aí uma excelente o apresentador está ao lado dos pés de maracujá. De pólen de uma flor para outra manualmente. Como é que funciona? É bem simples. O produtor rural... O apresentador pega uma das flores de maracujá, passa os dedos na parte de cima dela e mostra os dedos que estão sujos com pólen. Os dedos ficam com pólen. Aí, então, ele vai até outra flor e passa os dedos nela. Passar os dedos com pólen. E esse movimento simples já é suficiente para a flor fecundar. A Imagens da lavoura de maracujá, em todas as mostrando fileiras alguns do cultivo. frutos e flores. Cansativo, mas tem resultado garantido. Corresponde a uma taxa média de 75% da fecundação das flores. Pelo método natural, a reprodução ocorre em menos de 10%. Ou seja, a fecundação manual permite ao produtor uma produtividade muito maior. No período da floração, esse trabalho é feito todos os dias. Fazendo o trabalho de polinização na lavoura de maracujá. Cerca de 1.500 flores por hora. Sem essa as imagens técnica, mostram os pés de maracujá, as flores e as frutas no pé. As imagens mostram um homem cuidando de algumas como flores. A polinização pode ajudar a melhorar a genética das plantas. A gente volta já. Vinheta de fechamento de bloco. Vinheta de abertura de bloco. Meio ambiente por inteiro. As imagens mostram abelhas Vimos pousando até agora em flores. como os agentes polinizadores são nossos parceiros na empreitada da vida. Já pensou As imagens mostram Ricardo, que foi mostrado no bloco anterior, fazendo um trabalho de polinização das flores do maracujá. A polinização manual é uma técnica usada por muitos produtores rurais, como mostramos no bloco anterior. As imagens mostram um homem fazendo a polinização manual de algumas flores. Estamos na Embrapa Cerrados, Planaltina, a 40 quilômetros da área central de Brasília. Imagens Fábio do nos Fábio recebe do no banco de germoplasma caminhando ao Flor da lado de Paixão, várias plantas estufa dentro que de uma conserva o estufa. patrimônio genético das plantas. Ele é engenheiro agrônomo, doutor em Imagens do genética e engenheiro ao melhoramento lado de de algumas plantas. Para entender a importância da polinização na pesquisa, precisamos explicar antes o que é o melhoramento genético. É uma arte de combinar características diferentes de Fábio várias plantas Faleiro, numa só. pesquisador Então, Embrapa. É o processo de Ele está ao lado de das algumas cultivares. plantas. Então, hoje o Brasil é uma potência na área da agricultura, de várias culturas, boa parte devido ao melhoramento genético das plantas. Para ficar Imagens mais do Fábio claro, fazendo a pedimos para o polinização pesquisador manual dar de um algumas exemplo flores. desse melhoramento genético. A gente combina, por exemplo, a produtividade de uma planta com a resistência genética a pragas e doenças de outra. Então, por meio dessa polinização manual ou essa polinização controlada, é possível combinar essas duas características agronômicas numa mesma planta. Então, o produtor ele vai ter uma cultivar à sua disposição que tenha alta produtividade, mas não só isso, resistência à praga e doença, que leva, logicamente, a um menor uso de defensivos agrícolas, diminui o seu custo de produção e melhora a sua qualidade de vida no campo e também para o consumidor. Fábio é pesquisador há 16 do Fábio, anos. do apresentador, Ele explica que a Embrapa pela desenvolve estufa. o melhoramento genético desde a sua criação, em As 1973. imagens mostram plantas e flores São na estufa. 150 bancos de germoplasma e 80 programas de modificação do material genético em todo o país. De soja, de milho, de algodão, né, de várias espécies de fruteiras tropicais, de várias espécies de fruteiras temperadas, gramíneas forrageiras, leguminosas forrageiras, oleaginosas. Então são várias espécies de plantas que a Embrapa desenvolve as cultivares por meio, então, do melhoramento genético. A As mesma imagens técnica mostram feita várias pelos plantas e produtores flores rurais na na lavoura estufa. é aplicada na estufa. A diferença é objetivo. Aqui os pesquisadores buscam lançar novas variedades do alimento. Imagina, o Brasil é um país continental que tem o bioma do Pampa, do Cerrado, do Semiárido, então cada bioma exige plantas mais adaptadas. Fábio nos Imagens do mostra Fábio como é fazendo feita a polinização manual na de algumas estufa. flores. A gente pega Ele está parte segurando uma flor masculina e passa a mão em uma dessa- parte dessa superior da flor, de que onde são sai o essas partes pólen. amarelas aqui, ó.
Aqui eu estou pegando então Ele o pólen, mostra o pólen que ficou em seus dedos. Dessa flor, de uma espécie, por exemplo, que tem resistência a pragas e doenças. Esse pólen, ou essa parte masculina, eu vou levar até a parte feminina da outra planta. Então, eu venho Ele vai aqui até outra flor e passa o pólen em outra parte de outra flor. Parte feminina, que é essa parte aqui, ó. Uma planta resistente à doença e com boa produtividade é o que também busca a ciência. Esse grão de pólen Ele vai mostra germinar, a flor onde colocou vai o até pólen o ovário, retirado da outra flor. E esse ovário ele vai desenvolver um fruto com várias sementes. A semente que As nasceu do imagens cruzamento mostram das o pé de espécies maracujá. é avaliada no campo. Pergunto ao Fábio qual a probabilidade dela ser eficiente, como Imagens desejam os das flores pesquisadores. que foram Para polinizadas. você chegar naquele material que você deseja, são pelo menos 10 anos de pesquisa. Por quê? Porque eu tenho que combinar várias características numa mesma planta. Eu tenho que levar essa planta para o campo, de modo que eu possa avaliar agronomicamente se aquela planta realmente combinou ou tem todas as características de interesse. E isso eu faço por vários ciclos de seleção e recombinação. Então, As imagens mostram a flor que foi polinizada pelo engenheiro e também um pé de maracujá. Genética, a chance de sucesso dele é muito grande, porque ele vai estar pegando uma planta geneticamente superior. E será que a gente consegue Imagens fazer uma do engenheiro estimativa de andando ao lado quantos de algumas cruzamentos plantas são na feitos estufa? em 10 anos? Centenas a milhares de cruzamentos para a gente chegar na planta ideal. Pouco tempo aqui dentro, As imagens já fica mostram o muito sol no céu desconfortável, através a gente da começa a cobertura suar, do teto porque da estufa. é muito quente, a temperatura chega Leonardo a quase Ferreira, 40 Planaltina, graus, Distrito mas Federal. acredite, a O sensação apresentador está ao lado térmica das é ainda plantas pior. dentro da estufa. Mas a estufa é Ele está necessária porque ela suado. controla a umidade As e imagens temperatura. mostram os pés de maracujá Estamos falando de cultivados na 2.000 metros estufa. quadrados com 200 tipos de maracujá. Boa parte do que a pesquisa já descobriu sobre a fruta até hoje está aqui dentro. A Embrapa desenvolveu 9 variedades de maracujá. Antes de terminar nossa conversa, uma curiosidade. O trabalho do melhorista nunca termina. Sabe por quê? Conforme a ciência As lança imagens novas mostram variedades os de pés de alimentos, maracujá os organismos, cultivados como na bactérias estufa. e fungos, se tornam mais resistentes também. O homem desenvolve a cultivar, por exemplo, com resistência à doença, aí o patógeno, ele modifica geneticamente e quebra, entre aspas, essa resistência. Então, quer dizer, é uma luta entre o melhorista, entre o homem e o patógeno, para vencer, para ver quem ganha essa guerra aí. E nós estamos preparados para essa guerra. As imagens mostram alguns locais Ainda do sobre a Reino relação Unido, da ciência como com a polinização, faculdades, fomos parar prédios e no um Reino estádio de Unido. futebol. Pesquisadores da Universidade de Southampton investigam o papel dos animais vertebrados na reprodução das plantas. As pesquisas mais Fabrícia recentes Ratto, têm focado no pesquisadora, desaparecimento de Universidade de insetos Southampton. e de não vertebrados. Ela está sentada em uma Nós sala sabemos que onde os tem vários vertebrados livros em uma desempenham parede. função muito As importante imagens para mostram alguns culturas em animais países que como são México, polinizadores. especialmente para a produção de frutas também na Ásia. Fabrícia conduziu o trabalho em parceria com mais de 120 pesquisadores. Ela explica que quando falamos em polinização, a atenção é voltada aos insetos e que esquecemos Letras da na importância tela. dos vertebrados. Imagens, O Universidade grupo divulgou a Southampton, polinização Reino feita Unido. por As 960 imagens mostram espécies de animais aves, polinizadores, mamíferos como e insetos, morcegos, Foram realizados pássaros e mais de 120 répteis. experimentos com plantas colocadas em telas, onde só era permitida a passagem de insetos. Sem os animais vertebrados, a reprodução das plantas sofreu uma queda. Quando iniciamos nossa investigação, identificamos que várias pesquisas estavam excluindo os As vertebrados imagens mostram como agentes animais na natureza, polinizadores de como frutas e tamanduás, sementes. diversas Esta exclusão aves pode e representar alguns até macacos. 65% de declínio na produção dessas culturas. E os países tropicais são os principais prejudicados com o declínio dos polinizadores, de maneira geral. As Você imagens sabe mostram como é alguns feita a tipos de polinização das orquídeas orquídeas, e uma pessoa das fazendo a flores mais polinização da admiradas flor. do mundo? No próximo bloco, o Rafael Oliveira conta pra gente. Voltamos já. Vinheta de fechamento de bloco. Vinheta de abertura de bloco. Meio ambiente por inteiro.
As imagens mostram uma borboleta pousada Alerta em cima da folha de uma planta, uma coruja em cima de uma planta, algumas formigas em uma folha, áreas verdes sofrendo com queimadas, vários prédios e o movimento de carros nas cidades, uma criação de abelhas e várias orquídeas. Para a produção de alimentos e de novas plantas. Mas com as imagens mostram uma borboleta pousada em uma planta e vários tipos de flores. As imagens mostram várias fotos da região de Chapada Diamantina, mostrando cachoeiras, montanhas e pessoas praticando ecoturismo. Da Universidade Federal da Bahia, chamado Guardiões da Chapada Diamantina, imagens Guardiões da Chapada Diamantina. Eles fizeram um levantamento acadêmico e descobriram que mais de 40% das abelhas e dos polinizadores vertebrados do local estão ameaçados. O mesmo problema também afeta o processo natural das plantas em vários pontos do mundo onde existem florestas. Karen é uma das coordenadoras mostram a Karen em uma área verde da região e flores sendo polinizadas por insetos. Tirando fotos do momento da polinização e enviando para a plataforma online. No nosso sistema é possível que a pessoa insira uma foto do animal. Karen Queiroz, coordenadora Guardiões da Chapada Diamantina. Isso é muito importante a gente separar essas imagens, porque facilita o trabalho de cientistas que identificam essas espécies. E futuramente esses dados vão ser usados para realizar pesquisas científicas, como por exemplo, a gente tentar entender qual é o efeito das mudanças climáticas para a dinâmica dessas espécies ao longo do tempo e também do espaço. Se quiser ajudar na manutenção desse ecossistema, você pode usar até a varanda de casa. Fornecer alimentos para os polinizadores, por exemplo, plantando flores, que vão fornecer recursos para que esses animais possam se alimentar. As imagens mostram algumas flores sendo polinizadas por abelhas e algumas criações de abelhas. De polinização, mas o IBAMA tem uma instrução normativa que avalia os riscos da aplicação de agrotóxicos em áreas onde existem insetos que fazem esse serviço. Visando coibir esse problema, o IBAMA editou Mamed Said, professor de Direito, UNB. Ele é entrevistado em uma área aberta, ao lado de algumas plantas e árvores. Na utilização desses produtos como pesticidas, etc. Então, são feitos estudos, processos de avaliação, às vezes com a colaboração dos próprios fabricantes e, dependendo da análise feita, se tenta mitigar o uso desses agrotóxicos, limitar uma certa quantidade e, dependendo do índice de letalidade para os polinizadores, esse produto poderá até ser proibido. Não podemos esquecer também do novo Código Florestal, que dispõe da proteção da vegetação nativa, e algumas flores onde sendo boa parte dos polinizadas por agentes insetos. polinizadores vivem. Veja, o Código Florestal, entre outros aspectos, ele estabelece um percentual máximo de desmatamento, de utilização da área, seja para que finalidade for, e obriga a que boa parte da propriedade, estamos falando da propriedade privada, fique intacta, com a vegetação nativa. Então, no caso da Amazônia Legal, essa vegetação nativa tem que ser preservada na ordem de 80%. É a chamada área de reserva legal. E isso muda conforme a região do país. Na área do Cerrado, é em torno de 35%, a área de reserva legal, 30% quando se trata de Campos Gerais, e nas demais regiões, a área de reserva legal deve corresponder a 20% da propriedade. Agora, após esse alerta e o cuidado que flores devemos ter e uma com as criação plantas de abelhas. e com os agentes polinizadores, o meio ambiente por As inteiro imagens te mostram convida várias a viajar orquídeas nos de encantos diferentes de uma tipos das e cores. mais belas flores do mundo, a orquídea. Rosa, amarela, As imagens mostram roxa, orquídeas com flores das laranjada, cores citadas. azul. A variedade é outro fator que impressiona. As imagens No mundo, mostram existem diversas cerca de espécies 50 de mil orquídeas. espécies de orquídeas, 20 mil encontradas diretamente na natureza e outras 30 criadas em laboratório, a partir de cruzamentos. O Brasil é um dos países mais ricos nesse tipo de planta. Conta com aproximadamente 3.500 espécies, de acordo com o Instituto de Botânica do Estado de São Paulo. E a maioria está na região amazônica. Até a polinização da orquídea tem um charme particular.
Tem um detalhe As imagens mostram vários vasos de orquídeas de cores diferentes em uma floricultura. Também atrai o olhar de tanta gente para essa flor. O apresentador aponta para o vaso de uma orquídea com as flores de cor roxa. Essa aqui, chamada de labelo. Ela possui cores vibrantes, um perfume forte adocicado e, entre as demais, é a única responsável por carregar Rafael o néctar Oliveira, usado Brasília, para a Distrito Federal. E reprodução da espécie. Especialistas afirmam que esse visual todo é capaz de chamar a atenção até dos insetos. As imagens mostram o seu Francisco carregando uma orquídea e colocando em uma mesa ao lado de outras em uma floricultura. Ele é dono de uma floricultura no As Distrito imagens Federal mostram vários e tipos tem à de disposição orquídeas do na cliente floricultura. várias espécies. Nós fomos até ele para entender um pouco mais sobre o processo de reprodução dessa flor tão Imagens apreciada. do Sr. Francisco Você já ouviu fazendo a falar no polinização cruzamento de uma selfie? orquídea. Aqui a gente pode fazer a demonstração fazendo um cruzamento Francisco selfie, Neto, orquidófilo. que normalmente a gente chama, né? Que é o cruzamento dessa orquídea mesmo com ela mesma. Aí então ele vai segura procurar a flor aqui o aparelho e com um pequeno palito de madeira feminino, que passa se chama na região estigma, que citada. tá logo aqui abaixo da antera. A gente pode observar que ele tem assim uma substância mucilaginosa. No momento em que ele pega, por um acaso, encosta essa polínia aqui, ó, no caso do inseto, mas a gente faz propositalmente e ela faz então, a partir daqui vai se dar a fecundação. Em seguida, algo inesperado acontece. A As beleza, imagens mostram várias principal orquídeas de característica cores da orquídea, diferentes. vai embora, como se fosse um sacrifício necessário para dar vida a dezenas de novas plantas. A gente observa que logo de 2 ou 3 dias essa flor começa a murchar, tá certo? Ela vai murchando lentamente e o ovário vai começando a tomar a forma de uma cápsula. Um processo que dura, em média, 9 meses, no caso das orquídeas. Tudo Imagens isso faz de parte do diversas processo orquídeas natural, com também flores de chamado cores de diferentes. simbiótico. Mas seu Francisco explica que existe Imagens também do Sr. o método Francisco cuidando de vários vasos de assimbiótico, orquídeas na feito com a ajuda floricultura. do homem em laboratório. Uma das técnicas é você colher essas sementes. No caso aí, você vai fazer por sementeira. A partir do momento que você colhe uma cápsula, que você fez o cruzamento, sabe qual é, identificou e sabe exatamente qual orquídea você cruzou com qual, aí sim você vai levar essa semente, ela vai ser germinada só em laboratório, em um meio de cultura próprio, tá certo? Que é in vitro. Com isso, é possível ter orquídea no mercado As imagens mostram diversos tipos de orquídeas Seu com Francisco, flores além de cores vender e diferentes cultivar a na espécie, floricultura. usa a flor até como terapia. Dá para acreditar? Alguns chamam de orquidoterapia. Em torno das orquídeas há muito interesse e congrega muita gente. As imagens mostram diversas orquídeas na floricultura com flores de várias cores diferentes. As imagens mostram flores sendo assim polinizadas por abelhas, um homem fazendo a polinização manual de uma flor, alguns pés de maracujá e outros animais polinizadores, como morcegos, Se quiser nos mandar um répteis e-mail, e o aves. endereço é meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Acesse também o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até a próxima! Vinheta de encerramento. Produção Marcela Luiza. Reportagem Leonardo Ferreira, Rafael Oliveira. Edição de texto Bob de Souza. Cinegrafia Lúcio Ribeiro, Paulo Dutra. Assistência técnica Josenildo Júnior, Juvenal Alves. Edição de pós-produção Paulo Mendonça. Videografismo Leonardo Veloso. Núcleo de programação Rosa Oazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Tatiana Coclar. Supervisão Coordenadoria de TV e Rádio, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização TV Justiça.